em 22 de junho de 1941. O silêncio da fronteira soviética foi destruído pelo impacto de projéteis alemães contra as muralhas da fortaleza de Brest. Antes mesmo do sol nascer, quartéis estavam reduzidos a escombros e as comunicações haviam sido interrompidas. Soldados do Exército Vermelho tentavam se reorganizar entre poeira, destroços e explosões, buscando abrigo em posições improvisadas. Cercados, superados em número e isolados, muitos não recebiam ordens, mas continuavam lutando enquanto enfrentavam bombardeios, ataques de artilharia e lança-chamas, civis transportavam munição e enfermeiros resgatavam feridos. Entre as ruínas, mensagens rabiscadas nas paredes deixavam claro o espírito dos defensores. Estavam dispostos a morrer, mas não a se render. Nos meses anteriores à invasão, a União Soviética aparentava manter relações estáveis com a Alemanha nazista. O Pacto de Não Agressão, firmado em 1939, havia dividido secretamente o leste europeu em zonas de influência, enquanto publicamente estabelecia cooperação e neutralidade. Para Stalin, o acordo servia para enfraquecer potências ocidentais e garantir tempo para fortalecer a posição soviética. A URSS expandiu suas fronteiras ao ocupar territórios como os estados bálticos e partes da Romênia, mas essa expansão criou uma falsa sensação de segurança. Apesar disso, sinais preocupantes surgiam. Informações de agentes, guardas de fronteira e diplomatas alertavam sobre a crescente concentração de tropas alemãs na fronteira ocidental soviética. Stalin, desconfiado, acreditava que essas informações eram tentativas britânicas de provocar um conflito entre Alemanha e URSS. Ele também confiava nas garantias alemãs de que o deslocamento militar era apenas defensivo. Mesmo diante de interceptações e relatórios consistentes, muitos alertas foram ignorados. Parte dessa desconfiança também vinha das consequências do grande expurgo ocorrido anos antes, quando milhares de oficiais experientes foram removidos, presos ou executados. A estrutura militar soviética passou a ser dominada por oficiais menos experientes, que frequentemente temiam tomar decisões sem aprovação superior. Essa cultura de medo dificultava a comunicação e a capacidade de reação rápida. Além disso, a expansão territorial deslocou a linha defensiva soviética para o oeste, tornando antigas fortificações obsoletas e deixando tropas estacionadas em áreas vulneráveis. Aeródromos, quartéis e centros de comando ficaram expostos, e novas defesas ainda não estavam prontas. O posicionamento das forças soviéticas também apresentava falhas estratégicas, concentrando unidades próximas à fronteira sem profundidade defensiva. Caso as linhas iniciais fossem rompidas, haveria pouca resistência atrás delas. A doutrina militar soviética da época priorizava ofensivas rápidas. O Exército Vermelho possuía enorme quantidade de blindados, incluindo modelos modernos como o UT-34 e o KV, considerados tecnologicamente avançados. Porém, a maioria dos tanques era composta por modelos mais antigos, com problemas mecânicos, falta de rádios e escassez de peças de reposição. A superioridade numérica perdia a eficácia sem logística adequada. A Força Aérea enfrentava dificuldades semelhantes. Embora fosse numericamente imensa, grande parte das aeronaves era obsoleta. Modelos mais modernos começavam a entrar em serviço, mas pilotos tinham pouco treinamento. Muitas aeronaves estavam estacionadas em aeródromos vulneráveis próximos à fronteira, tornando-se alvos fáceis. Quando a invasão alemã começou, ataques simultâneos atingiram uma frente gigantesca. Bombardeiros destruíram aeródromos, depósitos e centros logísticos, enquanto a artilharia devastava posições soviéticas. A aviação soviética sofreu perdas catastróficas, com milhares de aeronaves destruídas,
muitas ainda no solo. Tropas terrestres foram surpreendidas, sem planos de contingência e com comunicações rapidamente interrompidas. Durante as primeiras horas do ataque, a liderança soviética demorou a reagir. Stalin acreditava que a invasão poderia ser uma provocação isolada e proibiu ações que pudessem escalar o conflito. Essa hesitação contribuiu para o caos nas linhas de frente, onde unidades inteiras ficaram cercadas antes mesmo de conseguirem se reorganizar. Apesar da desorganização, focos de resistência surgiram na fortaleza de Brest. Tropas soviéticas resistiram ferozmente, transformando ruínas em posições defensivas improvisadas. Civis e militares lutaram lado a lado por vários dias, retardando o avanço alemão. Em outros setores, contra-ataques isolados demonstraram o potencial das forças soviéticas. Em um episódio marcante, um único tanque pesado conseguiu bloquear uma rota de abastecimento alemã por dias, resistindo a múltiplos ataques antes de ser destruído. Embora isolados, esses episódios mostravam que as forças soviéticas ainda podiam infligir danos significativos. Nos dias seguintes, Stalin começou a aceitar a gravidade da situação. A liderança soviética organizou um comando central para coordenar a defesa e mobilizar recursos. Linhas defensivas começaram a ser estabelecidas enquanto a guerra total se tornava inevitável. As semanas seguintes foram devastadoras. Cercos massivos resultaram na captura ou morte de centenas de milhares de soldados soviéticos. No sul, forças inimigas avançaram profundamente, isolando grandes formações militares. Enquanto isso, bombardeios destruíam infraestrutura vital, incluindo fábricas e centros logísticos. Diante do desastre, o governo soviético iniciou uma gigantesca evacuação industrial. Fábricas inteiras foram desmontadas e transportadas para regiões orientais, longe do avanço inimigo. Esse esforço permitiu que a produção militar continuasse, garantindo suprimentos essenciais para a guerra. Com o tempo, a liderança soviética recuperou parte do controle. Discursos convocaram a população para uma luta prolongada e incentivaram a formação de unidades de guerrilha nos territórios ocupados. Grupos partisanos começaram a sabotar ferrovias, atacar comboios e assassinar oficiais inimigos, forçando o deslocamento de tropas alemãs para tarefas de segurança. Enquanto isso, serviços de inteligência soviéticos obtinham informações importantes sobre estratégias inimigas e intenções de outras potências. Essas informações ajudaram a direcionar o posicionamento de tropas e a planejar futuras operações. Com o avanço alemão se espalhando em múltiplas direções, decisões estratégicas passaram a influenciar o ritmo da campanha. No sul, a defesa soviética acabou cercada em uma das maiores derrotas militares da história, resultando em enormes perdas humanas. Ainda assim, o atraso causado pela resistência permitiu reorganizar forças em outros setores. No norte, a cidade de Leningrado foi cercada, iniciando um cerco brutal que duraria anos. Defensores militares e voluntários civis resistiram, enquanto a população sofria com fome, bombardeios e doenças. Uma rota precária sobre o gelo permitiu a chegada limitada de suprimentos, impedindo o colapso total da cidade. Enquanto o perigo se aproximava de Moscou, o comando soviético reorganizou suas defesas. Novos exércitos foram formados, reservistas mobilizados e linhas fortificadas construídas ao redor da capital. Tropas vindas do leste reforçaram a defesa, preparando-se para um confronto decisivo. A chegada do outono trouxe chuvas intensas que transformaram estradas em lamaçal, dificultando o avanço alemão. Mais tarde, o inverno impôs condições extremas. Embora também afetasse os soviéticos, suas linhas de abastecimento mais curtas permitiam melhor adaptação. Durante esse período, a União Soviética começou a receber suprimentos
de aliados ocidentais, incluindo veículos, equipamentos e alimentos. Embora modestos inicialmente, esses recursos ajudaram a sustentar o esforço de guerra. Ao mesmo tempo, reconhecimento soviético indicava que as forças alemãs estavam exaustas, com linhas de suprimento estendidas e tropas desgastadas. Percebendo essa vulnerabilidade, o comando soviético preparou uma contraofensiva massiva, com grande concentração de tropas, artilharia e blindados. O Exército Vermelho lançou ataques coordenados que surpreenderam as forças alemãs. O inimigo foi empurrado para longe da capital, libertando diversas cidades e restaurando o moral soviético. Embora a vitória não tenha encerrado o conflito, ela marcou uma mudança decisiva. A imagem de invencibilidade alemã foi quebrada e Moscou permaneceu sob controle soviético. O preço, porém, foi imenso. Milhões de soldados haviam sido mortos, capturados ou feridos. Ainda assim, contra todas as expectativas, a invasão alemã havia perdido o impulso inicial. A União Soviética resistira e o equilíbrio da guerra começava a mudar.